Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Engiurde. Trabalhar em zonas históricas exige do arquiteto uma grande capacidade em manter questões de valor patrimonial e em cumprir a rígida legislação nesse setor. Neste programa vamos conhecer o retrofit, solução que permite a utilização adequada do imóvel, mas que ao mesmo tempo preserva o património histórico. Com a ajuda de vários profissionais, vamos explicar em que esta técnica difere de uma reabilitação tradicional, além de dar a conhecer as principais medidas adotadas. Fique connosco e veja nas dicas da semana as ideias fantásticas de cabeceiras de cama que irão valorizar ainda mais o seu quarto. Retrofit é um termo utilizado em muitas disciplinas. Em arquitetura e engenharia é utilizado para designar um processo de reconversão ou modernização de algum equipamento considerado ultrapassado ou fora de norma. A prática do retrofit em arquitetura e urbanismo surgiu e foi desenvolvida a partir da necessidade de revitalizar áreas históricas em centros urbanos e ocupa importância crescente devido à enorme quantidade de edifícios antigos e históricos. Atualmente, a rígida legislação não permite que o rico acervo arquitetónico seja simplesmente substituído, abrindo espaço para o surgimento desta solução que preserva o património histórico ao mesmo tempo em que permite a utilização adequada do imóvel. Há já algum tempo que o termo retrofit tem sido pronunciado com frequência no cotidiano dos arquitetos, urbanistas, construtores e designers. Com a tradução liberal de colocar o antigo em boa forma, o termo retrofit tem sido amplamente empregado com o sentido de renovação e atualização, mas mantendo as características intrínsecas do bem recuperado. Não é simplesmente a reabilitação ou reconstrução, porque implica vários cuidados especiais, mas no fundo pretende-se com este método de construção a revitalização do edifício, mantendo as suas formas arquitetónicas. No mundo da arquitetura e do urbanismo, o retrofit está aliado à preservação da memória e da história. No entanto, este material poderá ser utilizado para outras finalidades que não para a qual aquela que foi projetado e construído. A motivação principal é revitalizar antigos edifícios, aumentando a sua vida útil e usando tecnologias avançadas em sistemas prediais e materiais modernos, compatibilizando-os com as restrições urbanas e ocupacionais atuais, sem falar da preservação do património histórico, sobretudo arquitetónico. Na maior parte dos casos, o retrofit acaba saindo mais caro do que derrubar o edifício existente e construir um novo. Isso porque, quando se trata de preservar o patrimônio histórico, há uma ideia generalizada de que os custos devem ser deixados de lado. Mas a realidade não é bem essa e a capacidade financeira é um grande condicionador do investimento. Um retrofit bem planeado, na verdade, ele mantém o edifício constantemente atualizado, aumenta a viabilidade financeira desse edifício, uma vez que ele diminui os custos de manutenção, aumenta as possibilidades de uso, aumentando também a vida útil. Em resumo, o retrofit deve dotar o edifício de todas as eficiências tecnológicas existentes no mercado. Isso deve se traduzir em segurança, em conforto e maior funcionalidade para o usuário final. Só que a viabilidade econômica do investidor é um condicionante que não pode ser esquecido. A Engiurde tem empreendido obras de construção, manutenção e recuperação de edifícios em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Foi criada para revolucionar os centros de ajuda de forma a dar-lhe as condições adequadas sempre que participa nas reuniões. Mudámos a imagem, apostámos na qualidade e conforto, evoluímos no conceito e na realização para que sempre que aqui estiver se sinta bem e confortável por dentro e por fora. Vamos cada vez mais longe e não paramos de inovar,
com uma equipa de profissionais a trabalhar diariamente para ir de encontro às suas expectativas. Engiurd, evolução é a nossa meta. A possibilidade de obtenção de valores aceitáveis para o investimento estimula cada vez mais a adoção do retrofit, que requer uma análise de viabilidade económica, posto que a mera análise por parâmetros convencionais pode conduzir a equívocos na conclusão. Uma simples análise de custo poderá negligenciar tanto valores mensuráveis quanto valores intangíveis. São diversos os incentivos disponibilizados pelo Estado e por fundos europeus que visam a estimular o setor privado a investir na área. O retrofit não se limita a edifícios, podendo também atingir grandes áreas urbanas, especialmente quando se aborda a questão da revitalização urbana e atualização de construções. Em qualquer das situações, o retrofit tem o sentido de renovação, onde se pressupõe uma intervenção integral, obrigando-se ao encontro de soluções em fachadas e infraestruturas, assim como de mais itens que caracterizam o uso do que existe de melhor no mercado. Em engenharia, o retrofit consiste em conservar a estrutura original do edifício utilizando equipamentos e materiais modernos. Um bom exemplo disto é o reforço estrutural de uma antiga estrutura de madeira, utilizando perfis metálicos modernos. Outro exemplo seria a atualização de todas as infraestruturas dos edifícios, tais como eletricidade, águas, esgotos, entre outros. Assim podemos conservar o projeto arquitetónico original utilizando avanços tecnológicos. O retrofit difere substancialmente da simples restauração, que consiste na restituição do imóvel à sua condição original, ou da reforma, que visa a introdução de melhorias sem compromisso com as suas características anteriores. É uma excelente opção de conservação e melhoria do património em áreas de potencial construtivo esgotado, tal como as regiões centrais de algumas metrópoles. Em resumo, as situações básicas em que o retrofit é aplicável são: quando a recuperação reduz custo em comparação a uma construção nova, ou quando, no caso de uma edificação histórica, essa intervenção cria condições para novas funções e facilita o seu uso. Em qualquer uma destas situações, o retrofit tem o sentido da renovação, onde exige que se encontrem soluções integrais para fachadas, instalações, elevadores, proteção contra incêndio e outros itens. Deve também buscar a eficiência, pois é mais difícil do que iniciar uma obra por conta das limitações físicas da antiga estrutura. Os métodos mais utilizados de retrofit na construção do interior dos edifícios são os tetos falsos e os pavimentos elevados. Muitas empresas e condomínios utilizam este método para tapar várias cabelagens e infraestruturas necessárias ao edifício. Desta forma conseguimos um melhor resultado estético, pois todas as cabelagens e tubagens ficam ocultas, como é o caso das tubagens de esgotos e de ar-condicionado, e também facilita a manutenção dos equipamentos. A remodelação de hall de entrada, com finalidade estética, tem o objetivo de valorizar o património. Uma troca na decoração do hall que vise melhorar e aprimorar as instalações de uma edificação é um exemplo pontual de retrofit. No caso das fachadas, pode ser feita uma alteração radical com a colocação de estruturas metálicas ou a troca de vidros e janelas. Alterações mais simples, como a mudança da pintura ou a troca de tintas por pastilhas, pode também ser considerado retrofit. O objetivo destas intervenções é ser estético e gerar a valorização do imóvel. Se a intervenção for envolver alterações de fachada ou planta, é importante ter em mente que pode ser alvo de uma consulta camarária. Aquilo que nos pode parecer muito simples, como por exemplo só trocar a cor de uma fachada, por interferir no espaço urbano, pode vir a ser alvo de uma consulta. A Engiurd costuma promover o retrofit no âmbito das instalações de detecção e combate a incêndios, também no âmbito das instalações de videovigilância e controle de acessos,
porque essas 3 especialidades envolvem tecnologias e regulamentações muito atualizadas. Além disso, a parte elétrica é constantemente revisada, nomeadamente a capacidade dos quadros elétricos, porque as necessidades de alimentação cresceram ao longo dos anos. Uma última questão a ser analisada são as castelharias, porque além de beneficiar a parte estética, traz também um maior conforto térmico e acústico para o edifício. Localizado na rua Salvador Allende está o futuro Centro de Ajuda de Sacavém, um edifício que era uma antiga fábrica e loja de móveis e que será agora transformado por completo para dar um maior conforto a todos os membros desta zona do país. No local está a minha colega, a arquiteta Lia Martins, que vai descrever o ponto de situação atual dos trabalhos. No resto de chão já se deu por terminadas as infraestruturas de águas e esgotos das casas de banho. Também o levantamento das paredes já foi terminado e agora dão-se início aos trabalhos de infraestruturas de iluminação, AVAC e detecção contra incêndios, para mais tarde se poder fechar todas as paredes e tetos e dar-se início aos acabamentos. Voltamos num próximo Engenheiro de News. Até à próxima! O mundo da arquitetura e decoração está sempre a inovar e a lançar novas tendências. No que se refere à decoração de quartos, os pormenores e a escolha de alguns objetos de destaque farão toda a diferença no ambiente, como por exemplo a escolha da cabeceira de uma cama. As cabeceiras de cama representam um dos elementos fundamentais e principais num quarto, não só pelo aspecto decorativo, mas principalmente pela sua funcionalidade. Ela protege a parede e serve de apoio no caso dos modelos acolchoados. As cabeceiras personalizadas conferem ao quarto um ar requintado e tornarão um ambiente muito mais aconchegante. E por que não criar a sua própria cabeceira de cama com ideias criativas? Para que possa mudar o visual do seu quarto com frequência, vamos deixar algumas ideias para se inspirar. Poderá optar por cabeceiras feitas com almofadas. As almofadas quadradas são ideais para mudar a decoração do seu quarto. Basta revesti-las com tecido a seu gosto e conseguirá ambientes diferentes, alterando apenas os seus padrões. Outra opção é a utilização de varões decortinados, se colocados sobre a cama a um nível inferior, que poderão ter a função de cabeceira. O varão poderá suportar tanto tecido de cortinados, mantas ou até mesmo almofadas. O gosto pessoal determinará o padrão a utilizar. O papel ou adesivo de parede, assim como o vinil, pode simular perfeitamente uma cabeceira. Poderá colocar tiras de papel do mesmo ou de vários padrões, conjugá-los e intercalar cores, desenhando formas e objetos. O aproveitamento de objetos ou peças antigas, tal como livros, portas de madeira, janelas, tapetes ou telhas metálicas, podem resultar numa cabeceira original. Até mesmo uma estante poderá ter a dupla função de arrumação e cabeceira. As cabeceiras são versáteis e os mais variados materiais poderão fazer do seu quarto um local especial, personalizado pela sua criatividade. Chegamos ao final de mais um programa, mas convido desde já a acompanhar-nos para a próxima semana com um novo tema ou obra em desenvolvimento em Portugal ou um pouco por todo o mundo. Obrigada por ter estado connosco. Até ao nosso próximo encontro. Tenha uma ótima semana.